conselhos e receptividade. Deus abençoe meu pastor. Deus abençoe a pastora Ana Mirtes, essa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que vai estar pregando a nossa conferência de mulheres, a nossa congregação em São Sebastião, dia 12 de março. As irmãs aqui estão convidadas, viu? Lá cabe também, viu? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Abraçando sua pessoa, estou abraçando os demais pastores. Rapaz, estou numa elegância só, né? Hoje eu não vou levar sapato de ninguém, fique tranquilo, tá bom? Tá? Samir, toda a equipe, obrigado, querido, Deus te abençoe. Mas sem demagogia nenhuma, há algo diferente nesse congresso. Para quem não me conhece, mas eu ando um bocadinho, eu prego um bocadinho por aí. Mas você já vai chegando, já vai percebendo que Deus está mudando, não só a história de vidas, mas da igreja, da história dessa cidade. Deus ainda tem algo grande este ano para ser liberado sobre esta igreja e essa cidade. Cadê os profetas que acreditam nisso? Eu amei o tema que fala sobre Pentecostes. E ultimamente, olhe para mim, por favor. A nossa teologia pentecostal, o nosso segmento do cristianismo, do protestantismo pentecostal brasileiro, tem sido atacado de uma forma tão tremenda, que alguns têm nos chamado de ridículos, de emocionalistas. Porque hoje o Brasil ele é dividido em dois eixos teológicos. Olhe para cá. A teologia triunfalista, que é a mensagem do antropocentrismo, a mensagem do homem-centro, que eleva-se uma certa subjetividade para um tipo de culto secretista, mistura de credos, teologias e de culturas. E esse tipo de comportamento secretistas, em algumas denominações, as pessoas querem dizer que são pentecostais. Eu quero aqui afirmar bem claro, está sendo gravado, o pentecostalismo não é isso. Nós não precisamos de rosa, de azeite, de água, nós não precisamos de manto, nós não precisamos de chave de ouro e nem de caneta. Precisamos da palavra e da unção do Espírito. Tem dois que concordam comigo aqui? Segundo, a teologia fatalista, que eu não vejo esses supostos pseudos intelectuais, ou esses que têm a chamada teologia absolutista, que só nós sabemos, só nós conhecemos. Eu não os vejo nas redes sociais falar sobre aborto, marxismo, doutrinação, corrupção. Eu só vejo eles dizer que o pentecostalismo brasileiro é uma doença. Mas glória a Jesus, que a herança que eles deixaram para a Europa, com a sua suposta teologia reformada e intelectual, foi entregar a Europa para os islâmicos e para os ateus, porque se preocuparam tanto com a casa e não com o mundo, que esqueceram de deixar uma cultura evangelística e missionária. Mas a igreja brasileira, em 100 anos, multiplicou os seus membros, porque ainda existe uma mensagem que diz: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Tem dois pentecostais comigo aqui? Tem ou não tem? Mas vem comigo. O texto que lemos trata da primeira reunião institucionalizada da igreja. Ou podemos dizer, olhe para cá, a primeira convenção de pastores. Há um dilema, há um impasse, há uma luta ideológica, há um conflito teológico entre os que acreditavam no judaísmo dentro do cristianismo, que é necessário circuncidar, guardar as luas, guardar as tradições do Velho Testamento e crer em Cristo, aí você terá a salvação. Ou seja, é necessário ser merecedor do dom. É necessário cumprir o mandamento e ser merecedor. Aí vem Paulo, que quebra todo o protocolo e diz, capítulo 2 da carta aos Efésios:
A salvação de maneira nenhuma, olhe para mim por gentileza, é por merecimento e qualidades humanas. A salvação é exclusivamente dom de Deus, a graça. Quem necessita desta graça aqui? Aleluia. Aí começam os judaizantes a perseguir a teologia de Paulo, e Paulo em paz, em conflito, e leva esse assunto para o pastor líder da igreja em Jerusalém. Quem? Tiago. Tiago, irmão do Senhor, filho de José com Maria, do ato sexual entre Maria e José e Maria, nasceu Tiago, Simão e Judas e as suas irmãs, segundo a literatura sagrada. Levam a palavra a Tiago. Há uma grande discórdia. Barnabé é um dos líderes, Tiago também, e de repente não entra em impasse nenhum, você vai me entender. Aí Pedro, se não fosse um judeu, ia dizer que era cearense, porque falava muito e ainda andava com peixeira, porque cortou a orelha de Malco. Mas isso é uma tese minha, das minhas heresias pessoais, mas eu acredito que ele tinha um temperamento sanguíneo de cearense. Só quem já conviveu com cearense sabe o que eu estou falando. Aí Pedro era apóstolo, mas também era presbítero e ancião. Eu vejo o cenário. Ele chega: excelentíssimo presidente, pastor Tiago, dê-me oportunidade. Para quê? Pedro não é intelectual. Pedro não é teólogo. Pedro é dos 12 o que tem menos intelectualidade e cultura. É tão certo que as tradições teológicas dizem que quem escreveu o Evangelho de Marcos, João Marcos, sobrinho de Barnabé, foi pastor auxiliar de Pedro, e Pedro narrou para ele. É tão certo que Marcos vai dizer que ele nega Jesus e o galo canta 2 vezes. A primeira e a segunda carta de Pedro é escrito também por alguém que Pedro está narrando. A ele, como é que um homem que não tem intelectualidade, Jesus tem um negócio aqui, como é que um homem que não tem doutorado, mestrado em teologia, ou na ortodoxia da teologia judaica, tem alguma coisa para falar no meio de uma reunião intelectualizada e teológica? Aí Pedro diz: não, eu não tenho nenhuma tese, não. Eu não tenho nenhuma refutação. Eu não tenho nenhuma expressão de ter argumentos teológicos para debater com ninguém. Eu só quero contar uma experiência. Há uma diferença entre quem tem teoria com Deus e quem tem prática com Deus. Há uma grande diferença. Quem conhece os assuntos da teologia, dos assuntos de Deus, e quem experimenta Deus na vida. Há uma diferença entre conhecer a pneumatologia, a parapsicologia. Não, diferença muito grande para quem é cheio do Espírito Santo. Tem 2 aqui. Eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Vocês vão me entender. Aí é o capítulo 15, aí Pedro volta, capítulo 14, capítulo 13, como eu estou sentindo Jesus aqui, capítulo 12, capítulo 11, capítulo 10, estava eu orando. Crente que quer ser cheio do Espírito Santo tem que orar. Lá no telhado, aí de repente veio uma voz e uma visão, que descia do céu um lençol, amarrado em 4 pontas como se um vaso. E quando esse lençol se abria, eu via animais quadrúpedes que a lei cerimonial condenava que comesse. E a voz descia do céu e dizia: mata e come. Aí eu, Pedro, cheio de dogmatismo, tradições judaicas, cheio de religiosidade morta, quis ensinar a voz que desce do céu. Não pode, não é desse jeito. Aplicando para nós o que tem de gente que quer determinar como Deus quer falar, como Deus tem que agir e como Deus tem que operar no culto. Desculpe, pregador não faz seu culto, cantor não faz seu culto, Facebook não faz seu culto, a Wi-Fi não faz seu culto, o Instagram não faz seu culto, nem seu celular. É a sua adoração com Deus que faz o seu culto na presença do Espírito Santo. Cadê os adoradores aqui? Deixa. Ele está contando testemunho.
Ele não está com nenhuma tese, nenhuma síntese de nenhum raciocínio intelectual. Ele só está dizendo a sua experiência. Dizendo, ei, a voz dizia, mata. Eu não pode, Senhor. E a voz persistiu, mata e come. Aí Pedro entendeu que Deus tinha purificado todos os alimentos, mas era um tipo que o ortodoxo judeu, para a teologia judaica, o gentil era um animal quádruple e imundo. E naquele mesmo contexto, havia um homem chamado Cornélio. Primeiro, condenação, gentil. Segunda, condenação, romano. Terceira, condenação da corte romana. Nenhuma dessas três lhe dava acesso a ser merecedor da teologia judaica. Preste atenção. Mas o anjo vai a ele e diz, ei Cornélio, o Senhor ouviu as suas orações e recebeu as suas ofertas. Prepara, manda alguém na casa de Ciclano, vai chamar o doutor, vai chamar o sacerdote, vai chamar o cara, não, vai chamar um pescador que nem sabe ler direito, que nem sabe escrever direito, mas é cheio do Espírito Santo. Não me entendeu? O problema, irmão, não é profeta. O problema não é azeite, é vasilha. Enquanto tinha vasilhas vazias na casa, o azeite não parava. Num dia que as vasilhas estavam muito cheias, o azeite faltou. Nós estamos vivendo uma geração de templos imensos cheios e de pessoas vazias. Estamos vivendo uma geração de intelectualidade, mas vazias do Espírito. Mas hoje em 15 minutos eu quero profetizar que em Formosa, em Goiás, Deus vai achar alguém e dizer, Deus, eu quero ser cheio do seu Espírito Santo. Cadê alguém aqui? Manda chamar Cornélio. Cornélio, eu estou sentindo Jeová. Manda chamar Pedro. Quando os mensageiros chegam, Pedro já está preparado. Não, vamos embora. A igreja que quer ser cheia do Espírito, ora. A igreja que quer ser cheia do Espírito precisa ter percepção da voz do Espírito. Deus não fala como eu quero, Deus fala da maneira que Ele quer. Aleluia, aleluia. Querem calar a voz do Espírito. Hoje não pode exortar mais. Hoje Deus não pode usar profeta em Santa Ceia. Hoje pecados ocultos não podem ser mais revelados. Que é calúnia, que é difamação, não. Eu ainda acredito que o Espírito é o Senhor da igreja. Tem alguém comigo que ama? Pedro chega, Cornélio vai adorar, diz, macho velho, levanta, que eu sou um homem igual a tu, deixa de conversa. Pedro dá uma palavra que nessa geração é rara, sobre salvação. A família de Cornélio não estava no templo, quem gosta de Bíblia vai entender, não eram circuncidados, não era do sábado, simplesmente se ajoelharam, receberam Cristo e foram cheios do Espírito Santo. 10 entendeu. Salomão tinha um templo que tinha ouro, que tinha prata, que tinha as matérias-primas mais caras daquela época, mas a glória não desceu. Só desceu quando o rei chegou diante do altar e se prostrou. Deus não enche uma casa que já está cheia. É ego, orgulho, soberba, soberba intelectual, soberba religiosa, soberba dogmática. O Espírito não vem para quem se acha, o Espírito vem para quem é necessitado. O Espírito vem para quem tem fé de descer e dizer, eu vou descer, vou encher o cântaro e vou subir. Cadê a igreja que é Rebeca de Jesus aí em cima? Eu vou deixar você adorar por 15 segundos. Cadê você?
Você vai me entender. A minha carne está tremendo. De repente, Pedro é surpreendido. Que a mesma experiência que ele teve no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente não foi programado, não foi agendado, não foi comprado, não foi pago, não foi dito aquilo, foi do jeito de Deus, da maneira de Deus. De repente, olha, eu posso pregar daqui a 5 minutos, de repente alguém já pode ser batizado com o Espírito Santo. Eu posso estar falando daqui a 10 minutos, alguém lá na cantina, de repente já pode ser cheio do Espírito Santo. Eu posso gritar e alguém aqui do meu lado esquerdo, e de repente começa a adorar, porque ele pode te encher. Quem está me entendendo aqui? Mano. Aí, Pedro lembrou que de repente no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e como um som de um vento poderoso, encheu a casa, e foi visto como línguas de fogo, repartida entre os irmãos. Alguém de uma região ouviu a língua dele, outro de outra região ouviu a língua dele, outro nem entendeu a etnia que estava sendo falado. E aquilo que é natural não pode compreender o que é espiritual. E quando o espiritual se manifesta, o natural começa a ter justificativas de críticas e menosprezo, porque o que é carnal nunca vai sentir o que é espiritual. Eles estão embriagados, eles estão doidos. Quantas as vezes das mensagens que eu preguei as pessoas dizem emocional, quantas mensagens eu preguei as pessoas dizem é menino, quantas mensagens eu preguei tá pulando demais, tá gritando demais. Mas não foi um teólogo, não foi um doutor lá na favela de Inferninho pregar para mim, foi o irmãozinho que dizia: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Cadê esses crentes aqui? Eu estou na Assembleia de Deus, cadê você? A banda cavadora, o carnal vai ridicularizar quem gosta do espiritual. O carnal não vai perceber, não vai sentir, vai dizer: está bebo, está embriagado. Vai doer agora, mas Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, mas enchei-vos, mas enchei-vos, mas enchei-vos, mas enchei-vos, mas enchei-vos. Alguém já está recebendo aí? Mas enchei-vos. Vem comigo. O mesmo Pedro se torna um apologeta da manifestação dos dons e do batismo com Espírito e com fogo, que tem gente dentro da Assembleia de Deus. Tem gente dentro da nossa denominação que menospreza, que ridiculariza, que quer atrapalhar. Pedro vai dizer: não estão embriagados, não estão com a subjetividade de loucura, não estão sendo controlados por emoções aleatórias, não estão sendo enganados pelo seu psique e nem pelo seu inconsciente. Estão sendo cheios. Se em Formosa ainda tem obreiro pentecostal, vai adorar comigo. Se ainda em Formosa tem irmã pentecostal, vai adorar comigo. Cadê? Aleluia.
essa casa vai voltar e já está voltando a viver um avivamento pentecostal, de criança cheia, de irmã cheia, de obreiro cheio, de mocidade cheia. Se é verdade, alguém vai começar a dar lugar aí. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, a sua mensagem está sendo aleatória. Não estou nem aí. Não vim aqui provar meu nível teológico e nem intelectual. Eu vim comunicar. Pedro ficou surpreso, porque a mesma experiência que os apóstolos tiveram, a mesma experiência que aqueles que andaram com Jesus e viram Jesus, será que alguém está me entendendo? A mesma experiência que aqueles que tiveram 3 anos e meio com Jesus, viram o monte da transfiguração, viram a teofania de Deus, está se manifestando num cara que não andou com Jesus, num cara que não estava no templo, que nem judeu era, romano e da corte romana. Simplesmente, posso continuar, irmãos? Eles caem de joelho, confessam a Jesus e são cheios. São. Você não precisa de lugares. Você não precisa de homens. Você não precisa de data. Deus não está atrás de religiosos convencidos que se acham merecedores do Espírito. Deus está atrás de adoradores que diga: eu necessito ser cheio do Espírito. Se nesta noite tem esses adoradores, alguém vai levantar as 2 mãos para cima, o teclado vai aumentar o volume e você vai adorar até essa casa ser cheia. Cadê você? Cadê você? Entendeu? Vamos concluir que o dom do Espírito não é por merecimento, que a presença do Espírito não é por causa da minha capacidade, mas é segundo o que eu creio e necessito dele. Quando Pedro testemunha a convenção, a assembleia se cara. Aí vem comigo que eu estou cheio de Jesus. Diz, vem não. Aí Tiago toma a palavra. Em cima desse testemunho. Será que alguém vai embora? Em cima desse testemunho, hoje Tiago diz: se cumpre a profecia que Amós, um boiadeiro, eu acho que era goiano, que mexia com boi, que não fez parte do seminário de profetas em Jerusalém, que era uma pessoa comum com a chamada em comum. Deus lhe toma e diz: ei, chegará um tempo que Deus vai rejeitar o altar, vai trazer juízo sobre a soberba dos homens no culto, mas haverá uns remanescentes que terão a minha presença. E o tabernáculo de Davi não é a linhagem de monarquia de Davi, é a forma de adoração de Davi que estava caída. Davi não procurava ouro, Davi procurava a arca.
Davi não procurava os homens, Davi procurava Deus. Davi não tinha sede dos homens, tinha sede de Deus. Davi não tinha fome de homens, tinha sede e fome de Deus. Davi pecou, mas se levantou e adorou. Cadê essa geração desse tabernáculo aqui? Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Aleluia, aleluia, aleluia. Tiago entende que o culto que atrai ao serviço de exaltação e dignidade para aquele que é digno estava caído. Só me dê mais 10 minutos. Tinha um templo, mas a presença do culto do Espírito estava caído. Tinha uns sacerdotes, mas a tenda do culto ao Espírito Santo estava caído. Aí Pedro entendeu que aqueles que eram seus não receberam, mas todo aquele que creu e o recebeu tiveram poder, dínamos, autoridade de serem chamados não dogmáticos, não religiosos, mas filhos. Aí na galeria tem filhos de Deus. Levante as mãos, me dê um sinal aí. Cadê o... Tiago diz em uma assembleia solene, em uma reunião intelectual, que aonde tivesse um crente cheio do Espírito, a tenda que estava caída de Davi, a adoração que Davi tinha seria eu não faço parte da geração de Saul, popular, antropocêntrico, agrada mais os homens do que a Deus. Eu não faço parte da geração de Saul, que não anda por fé, anda por armaduras. Eu não faço parte da geração de Saul, que é oprimido por demônios. Eu faço parte dos meninos, que ninguém dá nada, que ninguém vê, mas adora, mas adora, mas adora. Espírito Santo, meu amigo, se nesta noite tiver um adorador, se nesta noite tiver um crente que acredita no Espírito, que a partir de agora ele seja cheio. Agora. A Assembleia de Deus está mudando. É mais terapeutas do que profetas. É mais oradores do que profetas. É mais entretenimento do que profetas. Quem está entendendo a mensagem, diga glória. Vamos acabar. Tiago teve que admitir que aonde tivesse um adorador, o Espírito Santo se manifestava. Vem comigo para me acabar, que tem gente levantando e indo embora, eu não acredito. Vou te esperar.
Cadê os pentecostais que crê no Espírito? Quem vai entrar na tenda do Espírito? Quem já está na tenda, no tabernáculo do Espírito? Aleluia! Aqui eu concluo 3 grandes festas no calendário judaico: Páscoa, Pentecoste e tabernáculo. Sintetizando, pois o tempo não nos espera. É quando o judeu celebra que foi permitido levantar uma tenda, aonde os israelitas entrariam na intimidade com Deus. E no dia que este culto de intimidade foi inaugurado, Deus respondeu do céu com fogo. Aí no capítulo, eu estou cheio de Jesus. Aí no capítulo 7 de João, depois do milagre da multiplicação do capítulo 6, dos pães, que os homens queriam consagrar Jesus a rei, não pela verdade, mas pelo pão. Aí os irmãos de Jesus, quem são eles? Desviem não, pelo amor de Deus. Judas, Simeão e Tiago. Volta para Jesus e diz: como é que tu multiplica o pão? O povo quer te ungir rei e tu está se escondendo. Vai para Jerusalém, seja rei, seja popular. Aí Jesus volta a dizer: o vosso tempo é qualquer hora, o meu tempo de reinar ainda não chegou. Aí Jesus sobe, vem comigo, vem. O rei da glória chega em Jerusalém. O condutor do milagre chega em Jerusalém. O condutor da teofania, da glória visível de Deus, chega em Jerusalém. Quem ainda está no culto, diga amém. Mas ninguém o adora, ninguém o glorifica, ninguém o exalta. Culto das 6 às 9 da manhã, das 9 ao meio-dia, de meio-dia às 3, e ninguém adora. Aí ele vem, observa, prega. Tinha templo, mas não tinha glória. Tinha altar, mas não tinha glória. Tem cantor, mas não tem glória. Tem festa, mas não tem glória. Tem fama, mas não tem glória.